O poder dos arquétipos. Para você que não sabe, o arquétipo, ele é um ícone, é uma simbologia. E quando nós nos deparamos à conexão dessa simbologia, nós trazemos para o nosso campo energético tudo aquilo que aquele arquétipo representa. É sobre isso que nós vamos falar. Já aproveita, vai dando seu like, compartilhando para que mais pessoas também possam se beneficiar, porque eu tenho certeza que esse assunto vai te ajudar a trazer algumas percepções para a sua vida. Quando a gente fala de arquétipos, a gente está falando de simbologias, a gente está falando de ícones, e que tem a ver também com a representatividade de marcas. Por exemplo, se a gente falar de uma determinada marca, por exemplo, a Nike, você vai lembrar de um ser. Se você for estudar, você vai ver que esse ser simboliza o certo. Ou seja, você está comprando a marca certa. E é assim que vários produtos, várias empresas, ela compõem uma marca que fica no inconsciente coletivo de quem compra, ou seja, do consumidor. E assim acontece na nossa vida o tempo todo. Por exemplo, se você perceber o arquétipo na sua casa, o que você coloca dentro da sua casa, tem uma representatividade muito grande. Por isso que é importante você entender o que você está trazendo para dentro do seu lar. Porque um arquétipo mal empregado, você pode simplesmente desarmonizar o seu ambiente. E eu não estou falando aqui de Feng Shui em si, eu estou falando de simbologias que o poder do seu subconsciente vai trazer à tona o campo energético. É por isso que as pessoas às vezes têm uma imagem, têm um símbolo em casa e dizem, nossa, eu me sinto tão bem com essa imagem ou com essa figura, porque é uma figura que representa paz, representa harmonia, representa amor. Já outras pode representar agressividade, como por exemplo, se você pegar algo ou um animal que está numa situação de briga, numa situação que não é agradável, ele vai trazer essa representatividade e, consequentemente, o seu ambiente vai causar uma desarmonia. Como assim, Frank? É possível? Sim, porque nós somos símbolos. Por exemplo, quando eu falo do Charlie Chaplin, por exemplo, você vai lembrar de quê? Do bigodinho, da cartola, da bengala, o jeito dele andar, tudo isso são composições de uma persona. E a gente pode até adentrar mais nas questões ligadas a personas. Mas nesse caso eu estou falando de representatividade através dos arquétipos. Mas, se você estudar, você vai ver que essa persona tem a ver com o arquétipo do que a gente está mencionando, do que a gente está colocando no nosso campo. E no caso do Charlie Chaplin, você vai trazer a lembrança daquilo que o Chaplin representou no artístico, ou até mesmo na sua individualidade, no seu sofrimento, ou na sua alegria, ou no amor pela arte, para o seu campo. Quando você está usando também esse símbolo, ou algo que representa esse símbolo, você está trazendo aquela energia para a situação. Como assim? Sim, por isso que algumas pessoas, inclusive, elas gostam de utilizar determinado tipo de marcas para ser aceitos dentro de uma tribo, ou de uma comunidade, de uma comuna, ou para ser bem visto diante daquilo que ela gostaria de representar. Quando você vai para um casamento, você coloca uma roupa que está de acordo com o que o casamento exigiu, a cerimônia exigiu. Quando você vai para um evento mais social, você vai vestir a roupa de acordo. Quando você vai para uma praia, você vai vestir a roupa de acordo com a praia. E tudo isso é o que faz parte também dos arquétipos. Tanto os animais, como uma personalidade, como alguém que marcou em nossa terra. Você vai ver que nós somos marcados pelos arquétipos na nossa vida por completo. Então, quando você traz essa representatividade, que muitos, quando despertam para essa consciência, começam, inclusive, a trazer uma personalidade marcante para poder ficar fixo no vídeo, ficar fixo na comunidade, ficar fixo no seu país. Então, a pessoa traz a representatividade. Por exemplo, se eu falar da Xuxa, você vai lembrar da Xuxa, com o microfonezinho, né? Ali, engraçadinho, o cabelinho aqui com as xuxinhas, a bota da Xuxa.
Se a gente falar sobre o índio, você vai lembrar do cocá. Se a gente falar de um caçador, você vai lembrar do que ele leva para a caça. Então, tudo isso são representatividades que fica no nosso inconsciente coletivo. E quando a gente fala de inconsciente coletivo, a gente está falando daquilo que fica marcado nesse todo. E nós precisamos ter atenção, porque os arquétipos, eles sim, trazem uma representatividade muito poderosa para a nossa vida. É por isso que eu falei aqui nesse tema sobre isso, o poder dos arquétipos. E detalhe, eu sou um arquétipo, você também pode se tornar um arquétipo. E você pode trazer para a sua vida a simbologia desse arquétipo. Ok, Frank, e como eu posso fazer para poder identificar esse arquétipo e trazer para a minha vida? Aí a gente precisa ter algumas atenções. É preciso entender a simbologia, o significado, melhor dizendo, da simbologia, e, consequentemente, através disso, perceber se é isso que você quer para a sua vida. E aí a gente tem que tomar cuidado com como ou quando aplicar um arquétipo na vida, para que a gente não coloque o arquétipo errado daquele momento. Um exemplo, se você está numa situação depressiva, você não vai colocar um arquétipo que representa tristeza, que representa muita demanda para poder conseguir vitórias. Você vai colocar um arquétipo de alegria, o arquétipo do palhaço, ou um arquétipo também que possa trazer uma leveza, o arquétipo do macaco que também representa alegria. Você vai colocar um arquétipo que representa leveza, como um pássaro, talvez a pomba, que traz a paz. Mas, se você estiver, por exemplo, numa situação que precisa de movimento, você vai colocar um arquétipo que traga os elementos do fogo. Como, por exemplo, pode colocar um vulcão, pode colocar também o sol, você pode colocar na representatividade tudo aquilo que traz a energia mais quente. Se você está precisando equilibrar suas emoções, você pode trazer algo que venha te trazer tranquilidade. Você pode trazer, sim, o elemento da água, mas é importante você entender em qual movimento você quer a água. No rio parado, no rio tranquilo, ou você quer numa cachoeira que traz um movimento, mas também ela deságua ali na tranquilidade. Um pouco de movimento durante o dia, mas eu preciso depois ter a minha tranquilidade. Deu para perceber mais ou menos como é que funciona esse poder dos arquétipos? E quando você aplica isso, quando coloca na prática, você vai ver o quanto que isso faz um diferencial na tua vida. Então, é importante a gente entender das simbologias, entender o significado para que a gente consiga aplicar. Você pode perguntar, Frank, eu posso aplicar como? Como que é? Eu tenho que ficar ali, puxando essa energia? Isso é muito simples. É só você colocar em algum lugar da tua casa que isso vai trazer representatividade. E detalhe, numa casa que tem desarmonia, tem que tomar cuidado com alguns elementos, principalmente os elementos que acabam trazendo fases, que traga instabilidade, como, por exemplo, a lua, tem que tomar cuidado, porque você tem que entender qual momento e qual lua você pode usar naquele lugar de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, se você estiver triste, você não vai colocar a lua minguante, porque ela é uma lua que traz uma energia de cura, uma energia que vai mexer com suas sombras. Então você coloca a lua cheia, né, para poder trazer alegria, ou a lua crescente para trazer movimento vital, mas tem que tomar cuidado de acordo com as emoções que está no campo. E aí você diz, então não posso ter nada disso? Não, não é isso que eu estou dizendo. Se você estiver bem, se estiver muito bem harmonizado o seu lar, muito bem harmonizado o teu ambiente de trabalho, não tem problema nenhum. Mas é preciso você ter atenção de que os elementos eles vão trazer uma influência muito grande. Não é à toa que as marcas, elas trazem também os seus arquétipos. Ou elas criam, ou elas trazem esses elementos de poder da vida para que a gente consiga fazer um rapport, para que a gente faça um espelhamento e, de uma certa forma, a gente possa se identificar ou querer possuir na sua ação de desejo, ou querer dominar através da manipulação. Então é preciso ter atenção com o uso dos arquétipos para aplicar muito bem e a gente conseguir segurar as rédeas da nossa própria vida. Então, se você agora tem a intenção de aplicar algum arquétipo, vamos aproveitar então esse vídeo, já deixa aqui abaixo alguns que vocês gostariam que eu trouxesse aqui o significado e quem sabe você começar a colocar na sua vida. Por exemplo, um arquétipo para
liberar a energia emocional que está em desordem, um arquétipo que está para trazer mais alegria, outro para quem está no processo depressivo. Então, você vai harmonizar o seu ambiente com os arquétipos certos ou utilizar dele para o seu cotidiano. Por exemplo, você pode utilizar o arquétipo, vamos supor, a pessoa que está precisando de movimento, que a vida está um pouquinho mais parada, ela está precisando da ação de poder, do empoderamento, de tocar a vida. Aí você traz, um exemplo, a energia do arquétipo do cavalo. Então eu vou utilizar esse símbolo, posso colocar no meu celular, posso colocar uma simbologia no meu ambiente de trabalho que eu quero ali, esse movimento, posso colocar ele como um quadro no local, mas algo que no meu inconsciente eu capte a energia daquele arquétipo, daquele símbolo e comece a colocar em prática. Gente, pode testar, é incrível o que acontece. Frank, e eu vou fazer isso o meu tempo todo? Não, você vai fazer até a necessidade dele, depois você se despede dele ou coloca em outro lugar que precisa de movimento, mas se você quiser trazer para o seu campo vida, é importante que você lembre das características, daquilo que o arquétipo do cavalo traz, para você conseguir arrancar e colocar a tua vida em ordem. Cavalo é organização, é disciplina, é segurar as rédeas, é poder, é organização, é trabalhar também a sua ação de liderança mais focado, ao mesmo tempo dando foco naquilo que é importante na tua vida. E aí, você pode trabalhar um arquétipo, que você já está, como outro arquétipo também, que venha te trazer, de alguma forma, uma ordem, ou trazer o contraponto daquilo que você necessita. Por exemplo, eu estou organizando, o cavalo pode trabalhar, sim, ele traz a ação do movimento, ele traz mesmo em momentos que ele possa cansar, mas ele não sai do foco, mas nós precisamos, às vezes, de acordo com o que você está precisando, trabalhar outro arquétipo. Então, você pode trazer um arquétipo de contraponto. Por exemplo, eu estou precisando trabalhar mais o meu financeiro. O cavalo pode trazer, ok, mas espera aí, eu preciso expandir outras questões, emocional. Então, vou trazer um que liga emocional também. Então, eu posso trabalhar esses dois arquétipos. Porém, é importante que você entenda o significado, que você pesquise o significado para que você não esteja ali utilizando a potência de uma simbologia para potencializar de forma negativada aquilo que você vai achar que está trabalhando para o seu melhor e não vai estar. Por exemplo, você vai trabalhar a energia do foguete enquanto você estiver muito mal em uma situação ou você não está bem com algo no seu profissional, em algo, você não vai colocar o foguete. É preciso primeiro organizar a casa, organizar as bases e aí você coloca o foguete. Quando você estiver impulsionando que conseguiu algo, ou seja, eu consegui positivar, consegui resultado em algo, aí eu coloco o foguete para ele impulsionar, estou pronto. E aí ele distribui, porque senão ele vai levar todas as suas mazelas, todos os seus problemas e vai impulsionar. E aí você vê, nossa, por que está acontecendo isso? Quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Exatamente por isso. A gente acha que não, mas isso é algo real. E detalhe, independe de religião, do que for, todos que estão em ação de poder e liderança utilizam arquétipos. Então, observe. Você vai agora ficar atentos. Você vai ficar agora atento o quanto que tudo isso tem a ver e como aparece o tempo todo nas grandes mídias, no cotidiano também, até mesmo de quem está ali trazendo uma ação de poder. Você vai ver que o arquétipo ele é incrível e está presente no dia a dia, em todo momento. Bom, então, coloca aqui embaixo qual arquétipo que você gostaria que trouxesse significado. Eu vou trazer alguns deles para que você aprenda, inclusive, a aplicar na prática. Você gostaria? Bom, se sim, dá o seu like aqui para poder ajudar também no nosso processo de crescimento, né? E olha, para você que não sabe, nós temos o nosso livro Magia da Gratidão, em 21 dias de transformação, utilizando práticas da gratidão diariamente. Você pode aderir, eu vou deixar o link aqui abaixo. Aproveita, o nosso livro daqui a pouquinho está se tornando aí best-seller, já e está um sucesso, gente. Magia da Gratidão, você aprende práticas, inclusive de como limpar esse fluxo, às vezes destrutivo, que a gente cria e tornar a sua vida muito mais saudável. Então, é só ir no link aqui abaixo ou ir no nosso portal frankmenezes.com e você pode aderir ao nosso livro Magia da Gratidão.
E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Deixa o seu like e compartilha com aquela pessoa que poderá fazer muito bem para aplicar o poder dos arquétipos agora na vida.